Roma, 28 de janeiro do ano 37 d.C. O ar na capital do mundo antigo estava carregado de uma tensão silenciosa e palpável. O imperador Tibério, velho, recluso em sua ilha e profundamente temido, acabava de exalar o seu último suspiro. O vasto Império Romano aguardava, em absoluto suspense, para descobrir quem assumiria o controle inquestionável de suas legiões e províncias. E o sucessor que emergiu desse enorme vácuo de poder tinha apenas 24 anos de idade. Essa exploração histórica mergulha nas profundezas de um dos períodos mais complexos, violentos e possivelmente mal compreendidos de toda a Antiguidade Clássica. É preciso adentrar as engrenagens da verdadeira máquina imperial romana e separar de uma vez por todas a lenda cristalizada da realidade dos fatos. O que de fato ocorreu durante aqueles breves, porém sísmicos anos no poder, a história exige um olhar rigoroso e profundo. Para compreender a magnitude do início deste reinado, é essencial tentar visualizar uma escala quase inconcebível de devoção pública. 160 mil. Esse é o número documentado de animais sacrificados em oferendas de gratidão apenas durante os primeiros 6 meses de seu governo. É uma quantidade assombrosa. O cheiro de incenso e fumaça cobria os altares de Roma dia e noite, ininterruptamente. O som das multidões em êxtase ecoava por todas as colinas da cidade. O novo imperador não foi recebido com a cautela ou terror que marcaram os anos finais de seu predecessor. Muito pelo contrário, ele foi abraçado com uma celebração colossal e genuína. As ruas simplesmente fervilhavam de jubilação. Afinal, o jovem líder era o filho amado do lendário e idolatrado general germânico, tendo sido criado desde pequeno entre as legiões. E foi exatamente lá, nos rudes acampamentos militares, que soldados forjaram o apelido carinhoso que ecoaria para sempre pela eternidade: Calígula, um termo que significa literalmente botinha. Uma referência bastante terna ao diminuto calçado de soldado que ele usava quando era apenas uma criança acompanhando as tropas. É de uma ironia profunda e até sombria constatar o contraste absoluto entre esse nome nascido na inocência da infância e a reputação aterrorizadora que ele viria a consolidar na história humana. O sucessor perfeito. E as primeiras ações do novo líder pareciam confirmar, ponto por ponto, todas as esperanças da população e da alta aristocracia. Durante 6 meses dourados e pacíficos, os decretos imperiais foram nada menos que exemplares, desmantelando metodicamente a opressão da era anterior. Houve a decisão monumental de anular os temidos processos por traição. Para os senadores, que viveram anos aterrorizados sob a sombra de Tibério, isso significava o fim de uma época sombria, onde um simples sussurro num corredor poderia resultar em execução imediata e confisco total de bens. Em um gesto de clemência aplaudido por todos, o novo imperador trouxe os exilados políticos de volta às suas famílias. Mais impressionante ainda, em um ato de transparência administrativa praticamente inédito no mundo antigo, ele publicou as contas do Estado e aboliu taxas rigorosas que asfixiavam a economia dos cidadãos comuns. A conclusão lógica para qualquer romano que vivesse aquele momento parecia clara como a luz do dia. O jovem governante era a antítese exata de seu predecessor. Roma experimentava, ao que tudo indicava, o alvorecer de uma nova e gloriosa era sob a liderança de um homem justo. O ponto de virada. No entanto, a trajetória da história raramente segue uma linha reta. Ela frequentemente sofre fraturas abruptas e devastadoras. O ano de 37 desenrolou-se com uma rapidez fatal. Revendo a linha do tempo, em janeiro, ocorre a morte de Tibério. Em março, a chegada triunfal do novo imperador a Roma. Durante toda a primavera e o verão, presenciou-se a emissão contínua daqueles decretos justos que trouxeram tanto alívio. E então, no outono, o império prendeu a respiração. Uma doença misteriosa, severa e fulminante atacou Calígula. Ele ficou prostrado, delirando, muito próximo da morte. A angústia tomou conta das ruas de Roma de tal forma que havia relatos de cidadãos comuns oferecendo as próprias vidas aos deuses em sacrifício em troca da recuperação de seu amado governante. E o imperador, contrariando as expectativas médicas, de fato sobreviveu. Mas o impacto físico e psicológico desta transição drástica alteraria Roma de forma irreversível. Segundo o consenso unânime das fontes antigas, o jovem adorado e generoso que adoeceu não foi o mesmo homem que se levantou daquela cama semanas depois. Uma transformação profunda, obscura e perturbadora havia se instalado no centro do poder mundial. Loucura ou estratégia? Essa metamorfose impressionante exige que se faça a pergunta central dessa análise histórica. Será que a febre alta e a doença grave causaram um dano cerebral real e irreparável, levando o monarca à insanidade clínica completa?
Ou haveria algo muito mais complexo, um estratagema político brutal operando friamente nos bastidores? Para decifrar esse enigma, o renomado historiador Anthony Barrett oferece uma perspectiva acadêmica que é absolutamente vital. A compreensão moderna desse período depende essencialmente de 4 fontes literárias principais: Suetônio, Dion Cássio, Filon de Alexandria e Josefo. O detalhe crítico que não pode ser ignorado é que todos esses textos foram escritos décadas após a morte do imperador. Todos os autores possuíam agendas políticas muito bem definidas e rigorosas. Nenhum deles, sob qualquer hipótese, era neutro. O Principado Romano sofria de um problema estrutural gravíssimo e crônico. Ele concentrava poder absoluto e vitalício num único indivíduo, mas não possuía nenhum mecanismo claro, legal e pacífico de sucessão. Dinastias posteriores, como a dos Flavianos, precisavam desesperadamente demonizar os governantes da dinastia Júlio-Claudiana anterior para tentar legitimar sua própria e questionável ascensão ao poder. A narrativa histórica que sobreviveu aos séculos foi esculpida de forma deliberada por aqueles que lucravam politicamente com a condenação total do regime de Calígula. E é exatamente nesse contexto profundamente conturbado que floresceram as lendas mais célebres, extraordinárias e bizarras de toda a literatura antiga, a grande maioria imortalizada pela pena de Suetônio. Histórias fantásticas que ainda ecoam pelo nosso imaginário. A infame intenção de nomear seu cavalo favorito, em Citatus, como cônsul de Roma, concedendo ao animal um estábulo de mármore puro e servos pessoais. Ou a ordem aparentemente megalomaníaca de construir uma imensa ponte de barcos flutuantes sobre o mar em Baiaia, apenas para cavalgar sobre as águas vestindo a antiga armadura de Alexandre o Grande. Contudo, a realidade histórica, conforme apontado de forma brilhante por especialistas contemporâneos como Mary Beard, exige um distanciamento crítico e cético. É altamente provável que quase nenhuma dessas histórias extravagantes tenha ocorrido de forma literal, pelo menos não da maneira como nos foi contada. O verdadeiro valor histórico dessas anedotas não está em confirmar se um cavalo comeria uma manjedoura de marfim, mas em compreender o denso clima político da época. O que realmente significa o fato de que a poderosa elite romana criava, espalhava e, pior, acreditava fervorosamente em histórias tão absurdas. Esses rumores exagerados não são necessariamente provas clínicas de loucura médica. Eles são reflexos nítidos, quase como um espelho social, dos medos, das constantes humilhações e das ansiedades de um Senado profunda e irrevogavelmente aterrorizado. Avançando um pouco mais nesta imersão analítica, o historiador Alois Winterling oferece uma tese formidável e radical que reconfigura completamente a compreensão tradicional deste período. Para decodificar as ações do imperador, é preciso, antes de tudo, entender a grande ilusão que sustentava Roma. O sistema imperial, cuidadosamente arquitetado por Augusto décadas antes, era, em sua essência mais nua e crua, uma monarquia ditatorial disfarçada sob o respeitável manto de uma magistratura republicana. O imperador era chamado de princeps, um título que significa, modestamente, o primeiro cidadão entre iguais. Tecnicamente, a república ainda existia e respirava. O Senado ainda fingia que governava o mundo. Mas na prática indiscutível do dia a dia, o imperador detinha o poder militar absoluto. A brilhante interpretação de Winterling argumenta que Calígula não sofreu um surto psicótico incontrolável. Em vez disso, ele tomou a decisão deliberada, fria e altamente calculada de simplesmente parar de fingir. Ele abandonou a confortável cortina de fumaça construída por Augusto, recusou-se veementemente a continuar jogando o jogo da farsa republicana e decidiu expor, de forma direta e muitas vezes grotesca, a imensa hipocrisia de todo o sistema. Ele esfregou implacavelmente na cara dos senadores o fato inescapável de que eles não eram de forma alguma parceiros no governo do império, mas sim meros servos subjugados a um monarca de poderes absolutos. O terror contra o Senado. A recusa absoluta em manter esta ficção republicana não passaria impune e desencadeou uma retaliação rápida, mútua e impiedosa. O abismo político entre o jovem imperador e a entida aristocracia governante tornou-se vasto e intransponível, inaugurando um verdadeiro e sufocante reino de terror institucionalizado voltado especificamente contra a elite. Os homens mais ilustres, ricos e poderosos de Roma, os mesmos que meses antes choravam de alegria nas calçadas, passaram a temer a chegada do amanhecer. A consolidação agressiva desse poder autocrático exigiu atos de brutalidade extremamente calculada. Como demonstração de força incontestável, o imperador mandou executar seu próprio primo e coerdeiro, Gemelo, eliminando precocemente qualquer sombra de rival dinástico. Em seguida, forçou o suicídio de seu próprio sogro, Marco Silano.
Para o desespero absoluto do Senado romano, a mesma máquina letal de opressão que ele próprio havia desmantelado em seus primeiros meses foi rapidamente reativada. Os famigerados processos por traição voltaram com força total e sanguinária, transformando o mais alto tribunal de Roma em um verdadeiro matadouro político. E muito além da ameaça física da morte, havia a destruição sistemática da dignidade. Senadores altivos, membros de linhagens antigas e reverenciadas, eram forçados a correr ofegantes ao lado da carruagem imperial, vestindo suas togas formais, ou obrigados a prostrar-se no chão para beijar os pés do imperador, uma forma de submissão absolutista oriental, considerada inaceitável e aviltante para o forte orgulho romano. O poder de vida, de morte e de humilhação passou a ser exercido abertamente, sem qualquer tipo de máscara diplomática. Assassinato e legado. Em um sistema imperial hermético e totalmente desprovido de mecanismos legais de deposição, impeachment ou transição controlada, o terror político inevitavelmente culmina na linguagem universal da força das espadas. Este reinado turbulento, intenso e exaustivo chegou ao seu limite absoluto, durando exatos 3 anos, 10 meses e 8 dias. O relógio da história parou no dia 24 de janeiro do ano 41. A atmosfera nos escuros corredores do poder era densa e claustrofóbica. Uma emboscada letal foi meticulosamente planejada para ocorrer nas sombras de uma passagem subterrânea e estreita no complexo do Monte Palatino, aproveitando a confusão dos jogos festivos. O detalhe mais revelador é que a conspiração final não foi liderada por senadores engravatados em suas togas, mas sim pela força bruta do próprio núcleo militar do Estado, os oficiais da Guarda Pretoriana. À frente deles estava o tribuno Cássio Quireia, um veterano de guerra experiente e marcado por cicatrizes de batalha, que vinha sofrendo humilhações diárias, insinuações e piadas cruéis proferidas publicamente pela boca do imperador. Quando o primeiro golpe fatal foi desferido na escuridão úmida daquele corredor, o caos irrestrito tomou conta do palácio. Mas a ironia suprema da imensa máquina de poder romana estava prestes a se revelar ao mundo. Enquanto os senadores corriam apressados para o Capitólio, sonhando ilusoriamente em restaurar a velha e gloriosa república e apagar a linhagem dos Césares para todo sempre, os soldados pretorianos saqueavam brutalmente os aposentos imperiais. E foi lá, no meio do caos, que encontraram o tio trêmulo do imperador assassinado, Cláudio, escondido aterrorizado atrás de uma mera cortina. Os militares não hesitaram, eles o arrastaram não para executá-lo, mas para o próprio acampamento militar, onde o aclamaram e o coroaram o novo senhor do mundo. Naquela tarde sangrenta ficou provado, de forma ríspida e definitiva, que o monopólio e o controle das armas, e não os discursos polidos do Senado, eram o que realmente decidia o destino de Roma. Com o corpo físico do líder brutalmente destruído nos corredores do Palatino, a engrenagem do Estado voltou-se, com a mesma ferocidade para a destruição histórica. O Senado romano, na tentativa de recuperar alguma autoridade, tentou aplicar a forma mais severa e extrema de censura conhecida no mundo antigo: o processo de damnatio memoria, a condenação oficial e absoluta da memória. Essa era a prática estatal de obliterar sistematicamente toda e qualquer evidência da existência de um indivíduo dos registros da humanidade. Nos dias que se seguiram, o barulho constante de pesadas marretas de ferro esmagando estátuas de mármore ecoava implacavelmente pelos fóruns de Roma. Cinzéis arrancavam golpe após golpe o nome do imperador caído de solenes inscrições em arcos de triunfo e templos sagrados. Suas moedas, com seu rosto cunhado, foram recolhidas e derretidas no fogo. O império empenhou-se em criar um buraco negro, um vácuo de silêncio, exatamente onde antes operava um governante soberano e absoluto. Contudo, a história abomina o vácuo. Ao tentar apagar de forma tão violenta a verdade documentada dos registros oficiais, o Senado, paradoxalmente, abriu o caminho perfeito para que o mito literário prosperasse de forma selvagem e sem nenhum tipo de contraditório. A narrativa que sobreviveu e chegou até os nossos dias foi forjada quase que exclusivamente pelas mãos das próprias elites, que precisavam desesperadamente de uma justificativa moral inquestionável para o derramamento do sangue sagrado imperial. A tese da loucura clínica incontrolável transformou-se de forma muito conveniente na desculpa perfeita e irrefutável para o assassinato. Tudo o que foi analisado até aqui converge com força assustadora para uma constatação muito grave e definitiva. A reação visceral, violenta e conspiratória da elite romana possivelmente não foi desencadeada contra a loucura clínica ou o desvario irracional de uma mente doente. Ao contrário, foi uma reação de pânico absoluto contra uma clareza dolorosa e insuportável. Calígula, através de sua notória brutalidade, de suas ações extremas e de seu deboche frio e explícito,
foi indiscutivelmente o primeiro imperador na história de Roma a empurrar o sistema autocrático recém-criado até a sua conclusão mais lógica, transparente e aterradora. Durante os seus quase 4 anos no poder, ele operou verdadeiramente como um monarca absoluto de estilo oriental, despindo o governo das correntes confortáveis e das mentiras diplomáticas que mantinham a ficção republicana viva. O orgulhoso Senado romano não conspirou nas sombras e puxou suas adagas apenas porque estava sob o jugo de um líder alienado que ignorava completamente o que estava fazendo. Eles derramaram sangue no Palatino exatamente pelo motivo oposto, porque o imperador lhes demonstrou dia após dia, com precisão cirúrgica e sem nenhum pudor político, a mais absoluta, cruel e inegável insignificância política de toda a velha aristocracia diante do avassalador poder das legiões. Ele mostrou a Roma quem realmente mandava, e Roma não suportou olhar para esse espelho. Diante de todas as cicatrizes profundas deixadas nas pedras partidas e nos textos antigos, a indagação final deste documentário transcende e muito a simples biografia de um único homem. Ele realmente perdeu a razão nas trevas de uma mente adoentada pela febre ou simplesmente arrancou o véu político milenar e expôs de forma irônica e letal a verdade inegável, nua e sangrenta da gigantesca máquina imperial romana? O jovem líder que assumiu o mundo aos 24 anos pode ter sido, sim, um tirano irascível e cruel, corrompido muito cedo pelo acesso ao poder irrestrito e inquestionável, ou, possivelmente, pode ter sido um autocrata de métodos provocadores e extremos, que acabou derrubado de forma implacável por uma classe dominante que preferia de longe habitar o conforto psicológico de uma grande mentira institucional a ter que enfrentar a humilhação escancarada de sua própria submissão e fraqueza. O que permanece intocável como lição histórica perene é que as lendas extravagantes, os rumores fantásticos e as monstruosidades a ele atribuídas lançam luz sobre as engrenagens podres, cruéis e instáveis do grandioso sistema que o moldou, talvez revelando tanto sobre Roma quanto revelam sobre o jovem que um dia calçou a bota nos acampamentos das legiões. A verdadeira história, especialmente a dos bastidores do Império Romano, exigirá sempre de nós a coragem intelectual de olhar com ceticismo e profundidade muito além da narrativa confortável cimentada e perpetuada pelas mãos daqueles que sobreviveram para contá-la.